dia, boa tarde. Aqui é Sara Monteiro. Estamos aqui novamente na nova edição, novo episódio do podcast Nos Bastidores com Elas. E antes de apresentar a nossa convidada aqui, eu quero fazer um agradecimento super mega especial à Prefeitura de Garanhuns, e que está dando incentivo, junto com a lei Aldir Blanc, junto com os parceiros também, que é o Café de Miracica, Restaurante J. Cruzeiro, Toca do Pastel, o melhor pastel do mundo. E é isso aí, eu só tenho que agradecer esse incentivo pela Prefeitura e pelo edital Aldir Blanc e por todos esses parceiros. Falando disso, eu já entro aqui com a nossa entrevistada. Quem é hoje? O tema vai ser sobre gestão musical. É uma mulher que eu admiro muito. Recíproco. Conheço desde... Acho que tem um tempinho aí. Muitos. Acho que tem uns 15 anos, talvez. Pelo menos. Deixa eu ver aqui. Esse bate-papo vai ser com Stephanie Metódio. Quem é ela? A voz criativa ela trabalha com produção cultural, produção executiva, tanta coisa ela faz. E uma coisa que tem que ser dita aqui, ela teve, em 2022, o seu trabalho reconhecido com medalha de mérito cultural pela Câmara Municipal de Garanhuns. E assim, quem é Stephanie? A gente conhece pelo quê? Pelo Coletivo TA, pelo Espaço Cultural DTA e pelo selo musical. Então, muito bem-vinda. Muito, muito, muito obrigada novamente por ter aceito o convite. Vamos aí. Sarinha, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né, por estar aqui, podendo bater esse papo gostoso, né, falar de nossas profissões, do que a gente constrói, do que a gente sonha e do que a gente acredita e leva na vida como missão e transforma toda uma rede, né, produtiva em torno desses sonhos, desejos e dessa responsabilidade que é produzir arte e cultura aqui em Garanhuns, no Agreste Meridional, em Pernambuco. Isso é muito gostoso. E principalmente bater esse papo aqui com você, né, das artes, das mulheres nas artes, né? Então, assim, me sinto muito honrada, porque o movimento de mulheres é assim, é isso, né? Uma sobe, puxa a outra e não deixa nenhum esmurecer. Então, assim, eu tô muito feliz pelo convite, pelo reconhecimento e espero que a gente possa hoje conversar muito, trazer muitas histórias, né? E se divertir também e aprender bastante nesse momento. Obrigada mesmo. E obrigada pelas palavras. Então, como é que você está? E como tudo começou? Como deu esse estalo de dizer, eu vou entrar nessa parte de produção, de cultura? Como é que tudo começou, assim? Qual foi os primeiros passos? Sempre surge essa dúvida, né? Como é que você chegou aí? Como é que você sentiu essa curiosidade de caminhar por esse lugar? Eu vou fazer já um resgate, né? Que eu tive sorte, né, de ter uma escola, né? Quando eu estudei normalmente, assim, na infância, na adolescência, eu estudei numa escola aqui em Garanhuns, que é o CMA, que tinha muita impulsionamento mesmo, assim, muito incentivo para as artes na escola. E aí é um ponto, inclusive, que eu sempre tenho, ultimamente, mais ainda, batido na tecla, que é a importância mesmo de se ter arte nas escolas e do que a gente pode, né, se transformar, seja você indo pelo caminho da arte ou não. Mas eu, trazendo para mim agora, né, eu tive acesso na escola, né, de fazer grupo de teatro, de fazer aula de dança, de canto, de passar por várias pessoas que também construíram a história da arte aqui em Garanhuns, né? Então, assim, eu posso dizer que nesse ponto eu tive privilégio,
né, de ter tido essa educação artística na escola. E era uma educação artística séria, profissional, né, que a gente montava espetáculos. Teve uma época aqui em Garanhuns, no Agreste, em vários lugares aqui, né, assim, no começo dos anos 2000, que foi quando eu já estava mais maiorzinha, né, que a gente fazia muitos festivais estudantis de teatro. Então, a partir dessa oportunidade que eu tive da escola, de fazer teatro, de ir para os festivais, né, de correr atrás, de estar acessando o Festival de Inverno de Garanhuns, de ver essa movimentação, eu fui me interessando, eu fui apresentada esse universo, né, porque a gente não tende a ir para o universo da arte e da cultura, que ainda é muito mal visto, porque as pessoas acham que a gente não faz trabalho. Acho que a gente não trabalha. Que arte não é trabalho. Você é atriz, mas trabalha com o quê? Eu trabalho com arte. Né? Eu trabalho com teatro, eu trabalho com música, né? No meu caso, comecei assim, né? De onde tudo começou foi a partir disso. Essa semente foi plantada na minha infância, foi cultivada na minha adolescência, e desde que eu saí da escola, eu nunca trabalhei com outra coisa na minha vida, a não ser com arte. Eu não tenho nenhum registro de outra coisa na minha carteira de trabalho, nem na minha empresa, eu não tenho. Então, assim, eu sou literalmente uma trabalhadora da arte e tudo começou a partir da escola. E depois disso, obviamente, eu, por ser trabalhadora da arte, eu era desse lugar, né? Que eu sou atriz, sou contadora de histórias, sou pesquisadora das narrativas orais afro-brasileiras. E dentro desse universo de ser atriz, porque minha intenção principal na vida foi só subir no palco e me apresentar. Né? Eu não tinha noção nenhuma do que é você fazer uma produção, do que é você montar uma estratégia de manutenção da vida mesmo, artística. Então, assim, ali nesse momento da escola, da adolescência, e depois que eu saio disso, a gente tava ali ainda naquele ímpeto romântico da vida, de dizer, não, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu quero, mas vai chegar um momento que você precisa, né, se profissionalizar, se é isso que você quer, porque você vira adulta, né? E querendo ou não, precisa pagar as contas. E justamente aí é onde chega essa área da produção cultural, porque a produção cultural, ela vem, não é porque a gente quer que ela venha, né? Ela vem porque a gente precisa se manter. Então, assim, eu sempre me apresento dizendo que eu sou um artista que produz. Porque primeiro vem a artista, depois vem a produtora, vem a gestora, vem a curadora, vem todos esses nomes e nomenclaturas que no fim das contas a gente faz tudo, junta tudo no balaio de gato e é tudo. Né? Mas a gente também precisa, obviamente, desenvolver algumas outras capacidades de gestão, de organização, para poder caminhar com os nossos trabalhos. Porque, no fim das contas, a arte é um trabalho como qualquer outro. Né? Então, se é um trabalho como qualquer outro negócio, como qualquer outra área, a gente também, de alguma forma, precisa encarar esse caminho também, né? Então, a gente precisa, de alguma forma, entender. Óbvio, como a gente mora no interior, como a gente tem muita escassez de muita coisa, como a política pública ela ainda não é eficiente, nem para quem está na capital, quem dirá no interior, né? E isso não é conversa de mimimi, isso é realidade. A gente sabe que se a gente tivesse uma política pública que chegasse, que fomentasse de verdade a cadeia produtiva, a rede produtiva, né, das artes, a gente ia ter vários profissionais trabalhando. Mas na escassez do profissional produtor cultural, a gente teve que desenvolver. Quando eu digo a gente, é porque eu venho também desse coletivo que você apresentou aí, né, que é o Coletivo TA, que a partir desse momento, que é quando a gente fazia parte do grupo do Sesc, né, fazia o teatro lá no grupo do Sesc, que a partir desse acesso também ao Sesc, né, a gente conseguiu entender que a gente precisava, além de estar em cena, se organizar, né, nos bastidores. Justo. E aí foi uma grande escola para mim, e aqui eu acabo saudando a minha querida, maravilhosa, maior inspiração desse caminho, que é Lília Ferreira, né, que se eu devo muita coisa, eu devo a ela, que eu aprendi com ela, eu aprendi a entender com ela que a gente precisa se organizar, precisa fazer planilha, precisa fazer estratégia, precisa captar recurso, precisa manter o que a gente acredita, porque como é que a gente vai subir no palco e sair do palco sem conseguir pagar as contas? Como é que a gente vai conseguir sobreviver disso? Porque eu não vou chegar na CELP e vou dizer assim, olha, eu posso recitar uma poesia e pagar a minha conta de água ou de luz? Não vou.
né? Porque a moeda de troca desse mundo que a gente vive, extremamente capitalista e neoliberal, ainda é o dinheiro. Então a gente precisa de dinheiro. E quando a gente fala de produção cultural, a gente também precisa se estruturar para manter os nossos produtos culturais, né? Nesse meio. Eu falo sempre produtos, negócios, essas palavras, apesar de falar essas palavras, que é muito do meio do business, empresarial, empreendedorismo, eu tenho muitas ressalvas também, porque eu acho que também tem que ter um limite entre esse mundo e o mundo sensível da arte. Justo. Porque o mundo da arte, ele é muito mais profundo, ele é muito mais sensível, ele é muito mais delicado, ele traz outras questões que nem o mundo da burocracia consegue dar conta. E é por isso que a gente ainda sofre tanto dentro das questões da produção cultural, porque tem coisa que não bate, né? Quando a gente vai participar de uma licitação, por exemplo, de canecas, todas as canecas vão ser iguais, vão ser do mesmo material. Você coloca lá a especificação da licitação para canecas e aí vai ser a mesma, de porcelana. Mas quando eu boto uma licitação para ter revoredo, só tem um revoredo. Não tem quem é que vai se comparar ao trabalho de revoredo. Vai ter outras pessoas que também têm trabalhos autorais, por exemplo, mas que não dá pra gente colocar na mesma balança, porque a criação, né, a arte, ela é muito subjetiva. E o mundo do empreendedorismo, ele faz com que a gente perca essa subjetividade. Então, a gente, enquanto produção, a gente precisa tentar equalizar, acessar esse mundo dos negócios, do empreendedorismo, da produção, da organização, mas sem perder a essência, sabe, desse lugar. Então, é basicamente isso, juntando tudo nesse balaio, eu fui entendendo esse caminho a partir disso, né, de chegar na produção a partir desse estímulo do Sesc, a partir do momento que a gente criou o Coletivo TA, que inicialmente era TEAR Teatro. A gente tinha um grupo de teatro, né? Que a gente terminou o grupo de teatro do Sesc. E o Sesc disse, não, tá bom pra vocês agora. Agora vão viver a vida de vocês. Aí a gente criou o TEAR Teatro e a gente fez uma vez um único espetáculo. Não conseguiu se manter. Só foi um único espetáculo, que o nome do espetáculo, ironicamente, era Por um Fio. Ou seja, estávamos todos por um fio. E aí, o que acontece? A gente não conseguiu seguir, né? Com o espetáculo, nem com o grupo de teatro. Aí foi quando veio Catarina Barbosa, Sim. Minha outra inspiração, né? Minha outra grande, assim, guia nesse processo também. E conversando com a gente, que ela fazia os figurinos da gente, ela disse assim, olha, gente, a gente tem que começar a se atualizar, tá? Porque, assim, vocês estão aí no teatro, é tudo lindo, mas, ó, Léo faz coisas de artes visuais, Revoredo tem um show aí, a gente podia montar o show dele, enfim... os meninos Renan, né, já tem uma vibe aí de audiovisual, a gente podia começar a trabalhar uns audiovisual, então vamos deixar de ser teatro e focar só no teatro, e vamos expandir essas linguagens, e vamos fazer um coletivo. Aí foi quando começou o Coletivo TA. E a partir daí a gente começou a entender mesmo o que era produção. Aí foi mais ou menos esse o meu caminho. Aí depois do Coletivo TA ainda veio o espaço da Aldeia TA e o selo musical. Uhum. Como é que surgiu tanto o espaço quanto o selo? Eu me lembro até que no espaço era até ali perto do Diocesano. Do Mosteiro, é isso. E assim, eu fiz um documentário, meu primeiro documentário, né? Um trabalho de faculdade. Sim. Aí fiz sozinha. Chegando lá, conversando contigo, com o Revoredo, não sei o quê. Aí tinha Juliano, tinha Almério, eu disse, rapaz, peraí que eu vou ver se dá certo isso. Aí, por conta justamente do espaço, eu consegui realizar esse documentário. Que incrível. Pra falar justamente sobre o quê? Sobre música. E pegou logo os nomes, que é Juliano, Almério, Revoredo, Efraim. A cena do autoral mesmo, do Agreste. Aí, então, como surgiu a necessidade, né, do espaço? É muito especial falar isso pra mim, porque tudo que a gente construiu e constrói ainda e continua nessa caminhada, óbvio, hoje com um pouco mais de consciência, mas nem tanto assim,
vem de uma coisa muito da intuição, da organicidade, sem muitas... Ai, vamos estruturar demais. Não. Vem muito da nossa organicidade, do que a gente aguenta, de como a gente consegue se contextualizar no determinado momento, certo? Então, como eu estava falando do coletivo, o coletivo surgiu a partir dessa provocação de Catarina Barbosa, que disse, gente, tá na hora da gente começar, senão como é que a gente vai sobreviver de arte nessa cidade? Todo mundo aqui é potência em uma linguagem. Então, vamos fazer o seguinte, Léo vai fazer uma exposição, Esté faz a produção, Revoredo faz uma trilha sonora, Renan faz os vídeos, Alexandre vai fazer o show, Revoredo vai fazer o show. O primeiro show que a gente produziu de Revoredo foi incrível, a gente botou coisa... Isso nunca tinha acontecido, assim. E ele sempre tocava, assim, no FIG, mas a gente botou, produziu o audiovisual pro telão, com o Renan. Catarina dançou, eu fiz a produção. Ela fez... o figurino da banda inteira. Isso foi a primeira vez que a gente começou a entender uma engrenagem funcionando e todo mundo trabalhando. E o melhor, todo mundo recebendo. Não era muito, não, mas era digno para o que a gente estava começando, que a gente nem sabia que ia chegar onde a gente tá hoje, né? Então, assim, começou disso. Como a gente começou a montar muitas coisas, a um trabalhar no projeto do outro, e começou a ganhar um corpo, uma energia ali, que estava favorável, e que a gente estava sentindo, eita, vai dar um negócio bom isso aí. A gente disse, poxa, a gente não tem, tirando o FIG, a gente não tem mais onde apresentar aqui nessa cidade. Né? Revoredo é uma peça muito importante no coletivo, porque muita coisa... porque ele é o mais maduro, né? Vamos dizer assim. Então, ele carrega com ele muitas histórias, né? Que eu já sou de uma outra geração. Por mais que a gente seja companheiros, né? Eu tenho uma distância de idade de Revoredo. E aí eu já venho com outra energia. E ele já passou por coisas que eu não passei. Então, eu aprendo muito com ele, né? E honro demais as histórias que ele fala. E que ele, enfim... mostra pra gente e ensina demais pra gente. E aí, quando a gente começou a pensar nesse espaço, a gente começou a pensar justamente na ideia de que não tinha onde se apresentar, não tinha onde a gente fazer uma oficina, não tinha onde a gente se juntar para ensaiar. A gente não tinha um espaço para isso, né? E Revoredo era a pessoa que mais ficava nessa provocação. Por quê? Justamente por isso, porque ele já estava saindo do bar, né? E o bar, ele queria cantar as músicas dele, ele queria trazer os amigos dele, das outras cidades, que também faziam esse movimento de música autoral, e não conseguia, porque não tinha entrada aqui em Garanhuns. Você ou tocava música que já é consagrada, ou essas músicas mais de entretenimento. Justo. Né? Mas o espaço para a música da arte não tinha. Então, a partir dessa provocação dele, e da necessidade da gente também ter um espaço para guardar o nosso acervo de coisas, para tudo, para se movimentar. Uma sede é muito importante. E eu queria, inclusive, que mais pessoas, mais grupos tivessem sede aqui em Garanhuns, porque isso é muito saudável. Isso é importantíssimo, né? Para que a gente possa movimentar mesmo as pessoas, se encontrar, fazer as coisas pulsarem. Então, a partir dessa necessidade, a gente disse, vamos procurar um lugar. E os meninos Renato Moraes e Zé Lucas já tinham um espaço em branco, né? Que a gente tava ali no mesmo anexo. Em cima era o Coletivo TA, o espaço Coletivo TA, e embaixo era o espaço em branco. E aí quando surgiu a vaga da casa de cima, eles falaram pra gente, vocês estão procurando? Então aí a gente foi lá, era um apartamento, mas que nesse apartamento acontecia o mundo. Né? Era o mundo que acontecia. E a gente trouxe ali naquele momento coisas que nunca tinha acontecido aqui na história. E eu tenho consciência disso hoje. Naquele momento nem tanto, mas hoje eu tenho consciência do quão esse movimento que a gente fez de abrir esse espaço. E a gente já abriu um espaço todo bonito, todo organizado, com regras, com organização mesmo,
com pautas a serem preenchidos, com eventos que não tinha incentivo público de nada. A gente não tinha. A gente se juntava os dinheirinhos que tinha, cada um, né? Existia muita treta também, porque tinha gente que não queria pagar ou não podia também, né? E é difícil a gestão coletiva, não é uma coisa fácil, não é romântico, não é legal, né? Você tem que ter muito pulso, senão você acaba afundando também. E aí, nesse processo todo, a gente fez um negócio muito bacana que pra mim é um divisor de águas na história aqui em Garanhuns, assim. Porque sempre que a gente tá em algum lugar, alguém foi afetado por esse espaço. E você acabou de dizer também sobre o seu primeiro documentário. E essas histórias é que fazem com que a gente acredite que aquilo ali deu muito certo. Né? E que foi muito importante a gente trazer Almério, Martins, né? Juliana Holanda, gente, um gênio. Gabi da Pele Preta. A gente trouxe gente de Aracaju, né? Alan James. A gente trouxe os meninos de Belo Jardim, né? A gente, teve tanta gente que passou pelo coletivo, assim, que a gente nem acreditava, e foi tudo mesmo na força da irmandade. As pessoas acreditavam no nosso espaço, e a gente acreditava no nosso espaço, e o público pagava ingresso. Exato. E lotava, e ficava uma briga para entrar mais gente, e a gente não tinha condição, porque a gente nunca teve nenhum patrocínio, nenhum financiamento. Sempre quem financiou foi o público, que era só o básico para se manter, né? E aí depois foi ficando pequeno o espaço, e a gente precisou entregar, e depois mudou para o espaço maior, que a gente, enfim, se consolidou ali mesmo, que foi o Aldeia TA. E aí a gente já fez projetos com incentivo, né? Já trouxe outros artistas, né? Já trouxe Flaira Ferro, já trouxe Águida, Graça Nascimento, né? Isadora Mello, Tom Fio, Ciel, Igor de Carvalho, coisas assim que, enfim, foi muito importante para o público aqui de Garanhuns, para a gente, né? E para essa construção que a gente tá junto, ter um espaço de encontro, né? Para promover a arte. E era para promover a arte mesmo, não era bar. Não era outra coisa. Embora a gente também vendesse bebidas. Mas na hora dos shows, a gente fazia o quê? Fechava tudo, todo mundo sentava e a gente fazia um concerto mesmo. Né? Então, assim, foi muito massa. E ainda hoje o espaço ele tá de forma mais virtual, porque, obviamente, pós-pandemia, na pandemia, a gente sofreu esse processo de não conseguir manter o espaço, porque, enfim, a gente mantinha com o nosso próprio dinheiro, e a gente mal estava se mantendo na pandemia. E a gente ainda vive essa ressaca da pandemia, essa rebordosa da pandemia. Né? E a gente não conseguiu ainda reativar o espaço físico, mas a gente atua de forma online e ainda buscamos esse momento de retomar com o espaço físico, que logo menos retomará, eu tenho certeza. Por favor, viu? Que é essencial para Garanhuns, é essencial mesmo. Eu vejo como um espaço necessário para a arte e para a cultura. E assim, era uma coisa intimista, uma coisa que as pessoas ficavam à vontade, tinham contato. Eram artistas de fora da capital que muita gente daqui de Garanhuns não tinha acesso. Tanto não traziam para Garanhuns e vocês conseguiam trazer esses nomes da capital para cá. Isso é essencial demais. E assim, falando, qual foi o maior desafio que você já enfrentou sendo mulher em posição de liderança nesse espaço cultural? Na verdade, é um desafio, a vida é desafiadora para as mulheres, né? Em todos os contextos, né? Porque a gente vive numa estrutura racista, misógina e machista. Então, eu já tô em todas essas desvantagens por ser mulher e negra. Então, a minha vida já é um desafio nesse aspecto, né? Porém, dentro das artes, nesse contexto de liderança, é sempre aquele lugar da chancela, né? A gente sempre precisa estar mostrando que sabe. Então, o desafio é porque eu preciso saber mais do que todo mundo. E aí, para mim saber mais do que todo mundo, eu preciso
estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Por quê? Para eu não sofrer nenhum tipo de agressão. Justo. Sabe? Agressão, quando eu falo agressão verbal mesmo, assim. Ou intelectual também, entendeu? De chegar e dizer, você não sabe o que é isso. Você fez isso de errado. E aquilo ali tá na sua mão, né? Eu sei que, de alguma forma, muitas pessoas sentem isso. Mas nós que somos mulheres, a gente parece que precisa pensar nisso e mais aquilo. A gente precisa estar preparado. Então, o desafio é sempre esse, né? De estar, assim, sempre de prontidão. E sempre esperta a tudo, para não ser engolida, né? Para não ser engolida. Então, assim, eu desenvolvi essa capacidade de liderar, porque eu sou essa pessoa comunicativa, sou essa pessoa, né, que tem um olhar de ligeireza mesmo, assim, de dizer, não, vamos fazer isso. Eu tenho um ímpeto, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é desafiador, né? E olhe que eu sou uma mulher que não tenho filhos, né? Que não tenho necessariamente uma preocupação em ter que estar arrumando a minha casa, porque isso meu companheiro faz. Olha, faz é ele. Aí eu gostei. Né? Eu sou uma mulher que tem o meu privilégio no aspecto do trabalho, então eu tenho tempo para me dedicar a me aprofundar no meu trabalho, entende? Mas, mesmo assim, ainda é difícil. A gente se sente cobrada. A gente se sente que não tá ainda no nível, sabe? É complexo, porque é um processo que já é desde a infância, né? Na cabeça da gente. E assim, em relação ao Estúdio TA, tem dado espaço para as mulheres no cenário da música, como você falou, Gabi da Pele Preta. Como é para você cuidar da carreira da artista, que é mulher, mãe e negra do Agreste? Como é gerenciar? Primeiro, Gabi da Pele Preta é uma das pessoas mais incríveis que existe, né? Ela como mulher mesmo, né? Como a performance dela de pessoa no mundo, já por si só, é incrível, né? Porque Gabi é uma pessoa muito justa, é uma pessoa muito atenta, sabe? A sutilezas e a coisas que batem no nosso humano. Então, por si só, isso já dissipa qualquer problema. Porque ela é essa pessoa, né? E Gabi carrega consigo muitas pautas, né? Todas essas que você falou aí agora. Que é mãe, que é preta, que é periférica, que é agrestina, né? Então, assim, isso tudo já compõe ela. E nosso encontro, na verdade, é um encontro de alma mesmo, assim, né? A gente, na verdade, ela que me escolheu, né? Porque eu não fazia esse trabalho de gestão de carreiras, assim. Eu estava ali naquele processo em desenvolvimento com o Revoredo, ajudando ele e fazendo esse processo coletivo, como eu já expliquei aqui para vocês antes e tudo mais. E aí, Gabi já vinha... Gabi é grandona, né? Gabi, onde chega... Eu costumo dizer, inclusive, o nome de Gabi chega primeiro que ela. Quando a gente fala o nome Gabi da Pele Preta, todo mundo já espera alguma coisa com esse nome, né? Então, assim... E Gabi se identificava muito comigo. Eu comecei recitando no show de Gabi. Eu só estava ali só para recitar. Entrava 2 horas, 3 vezes. A gente fazia alguns números juntas, eu recitava e saía. Só que aí, nessa minha inquietude, nessa minha forma de ser já, de estar ajudando e com tudo, e organizava isso, organizava aquilo. Como eu só entrava no show para dizer 3 poesias... Aí eu fazia outras coisas nos bastidores também. Ajudava, organizava a van, pensava um figurino com ela e organizava. Então foi muito de uma coisa muito orgânica. E aí ela chegou determinado dia e disse assim: Esté, por que tu não me produz, hein? Aí eu disse: Gabi? Não tem condição não, mulher. Ela tem, tu já faz isso. Aí eu disse: não tenho condição. Você merece, precisa de uma coisa muito além, né? Você já tem um nome grande, você já é um artista com mais de 20 anos de carreira. Eu não tenho esse cacife ainda não. E ela acreditou em mim.
Ela disse, você tem, eu não quero outra coisa. Eu vi você funcionando. Eu estou aqui olhando você e eu quero isso. Eu preciso disso. Né? Eu não quero outra coisa. Eu não quero essas coisas grandes todas, não. Eu quero uma coisa que funcione. Além de funcionar no nosso encontro de alma. Exato. Né? Aí eu disse, beleza, vamos tentando. Aí a gente foi tentando. E aí estamos tentando. E tem dado super certo, assim, porque a gente alimenta uma admiração uma pela outra, porque a gente enfrenta os problemas juntas, porque não existe, a gente não esconde nada uma da outra. É muito bom quando você entende a outra pessoa e a outra pessoa te entende. E aí, de quebra, tem os nossos companheiros também, que é Revorede e Cacaio, que é o companheiro dela, que eles são muito parceiros da gente. E nesse processo da gente também tá ali sendo mulheres, né? Eles estão sempre ali com a gente, mas no aspecto de somar mesmo e de impulsionar a gente, de colocar a gente pra frente e de dizer é isso mesmo e vamos e tal. Saca? Então, a gente tem esse cenário favorável. E Gabi é uma figura assim, né? Que por si só se vende, por si só agrada, por si só representa as pessoas. E isso é muito massa. Então, o que eu faço, basicamente, é dar um suporte, né? Claro que a gente planeja, a gente cria projetos juntas, a gente toma conta de tudo, né? Juntas. Mas ela por si só já sabe, muito autônoma também. Então, assim, é uma mistura que deu certo. E agora Vida, né? Que a gente carrega Vida, que é a filha dela. E aí, Vidinha já tá aí nos camarins, no palco, que aí é uma outra relação de produção. Porque a gente precisa pensar agora uma criança que viaja com a gente. A gente já foi para São Paulo, já foi para o Rio, já foi para Triunfo, já foi para Arco Verde, já foi, enfim, para Recife, já foi para tanto canto. E Vida tá com a gente. Vida só tem 8 meses. Isso é lindo. E Vida já viajou mais do que todo mundo junto, assim. E é muito lindo também, porque toda a equipe a nossa equipe é majoritariamente masculina. Só tem de mulher eu, Gabi, Paula, que é a nossa assistente de produção, que é companheira de Nino, né? Que vai com a gente também. E alguns shows também a gente tem a companhia de Angélica como hold, mas é basicamente nós três, eu, Paula e Gabi, né? Assim, o resto todo mundo é homem, assim, na equipe, mas é lindo de ver, porque todos são pais. Exato. Então, a produção também fica mais tranquila, porque a gente precisa produzir o show, produzir a equipe, produzir a logística, produzir tudo, técnica, tudo, e produzir vida. Porque Vida é quem rege. Porque Vida precisa mamar, Gabi precisa sair no momento do show pra dar de mamar a Vida pra poder voltar, sabe? Então, é uma outra configuração, mas para além dessa ajuda mútua da gente, claro, nós mulheres vamos ter uma sensibilidade entre nós muito maior, mas eu não tenho que reclamar da equipe da gente, que os meninos são ótimos. Assim, todos pegam Vida, troca Vida, dá comida à Vida, faz tudo, gente. Isso é muito lindo. Mas isso vem, sim, dessa atmosfera da mulher, sabe? Vem mesmo. E eu acredito nisso. E fora que virou uma família, né? Nada mais é uma família. Isso! Então, como você enxerga a importância da representatividade feminina na música e nas artes de forma geral? Meu amor, a importância é 100%. Deus é uma mulher, entendeu? É isso. Porque a gente precisa ter mulheres em todos os lugares. E mulheres conscientes que são mulheres. E do que é ser mulher e do que isso representa pra gente também. Né? Da dor e da delícia, obviamente. No aspecto, sobretudo, de não romantizar esse lugar. Né? De não romantizar. Mas a gente sabe que a conversa entre mulheres, que a representatividade de mulheres nos espaços, ela estimula outras mulheres. Porque, historicamente, a gente não deveria nem estar nesse lugar. Né? Exatamente. Porque a gente já veio voltar depois. Porque uma mulher ser diretora de palco é quase impossível.
né? Porque uma mulher produzindo é muito difícil. Porque uma mulher hold é quase impossível, né? Então, assim, é muito importante a gente ver as manas e minas e monas ocupando esses espaços que, naturalmente, são masculinos. E esse meu discurso não é contra os homens, assim, de dizer que não tem que ter homem nos espaços. Não é isso. Primeiro tem que ter homem aliado. Justo. Entendendo, né, que a gente não tá ali pra ser escrava de ninguém, como diz a poesia de Marcelino Freire, né? Ninguém é escravo de ninguém. Ou muito menos subserviente a essa questão de gênero, porque somos mulheres. Né? Somos mulheres, somos competentes, fazendo mais coisa, inclusive, do que os homens ao mesmo tempo. E melhor. Né? E eu acho que equipes com mulheres, elas funcionam mais. Elas têm outra fluidez, elas têm outra capacidade mesmo de organização, de pensamento, de gestão. Então, assim, tá ali, ter mulheres na sua equipe é imprescindível. Né? Imprescindível. Ver as mulheres ocupando o palco é imprescindível. Ver as mulheres na mídia, as artistas, é imprescindível mais ainda, porque enquanto os meninos estão tocando seus violões na sua adolescência, as meninas estão lavando os pratos. Então, quando a gente vem despertar que pode ser artista é uma transgressão muito grande para as mulheres. Porque todo mundo fica preocupado. Ah, você vai ser artista, aí você vai ser mãe. Se você for uma mulher que queira ser mãe. Aí você vai parar seu trabalho artístico, né? Ah, mas você vai ter que cuidar do filho. Aí você vai, sabe? Então, o peso também de ser mãe para muitas mulheres artistas é muito sério. Por isso que a gente tem tanto cuidado, sensibilidade com essa carreira de Gabi e de deixar ela acolhida, de acolher vida e de fazer o trabalho ser possível para elas, né? Afinal de contas, porque o instrumento do artista é o próprio artista, né? Exato. Entende? Então, dito isso, quais mulheres te inspiram dentro e fora do universo das artes? Ai, meu Deus. Primeiro, minha grande inspiração de vida, minha força motriz, minha vontade de viver. A maior inspiração da minha vida é a minha mãe. Que ela é a pessoa mais incrível do universo. Não é porque é a minha mãe não, mas é porque é ela mesmo. Ela é essa pessoa que tem uma energia, assim, fora do normal. Onde ela chega, todo mundo fica meio assim, o que é que tá acontecendo? Porque tá acontecendo uma coisa boa com a presença dela, sabe? Assim, minha mãe é uma guerreira, uma maravilhosa, e que é a pessoa que mais me inspira na vida, né? Que tem uma história de vida bastante cruel, assim, vou dizer assim, porque minha mãe carrega uma doença, né, que é o câncer, e ela já vem há 13 anos vencendo, lutando, e vencerá até o fim. Então, quando eu olho ela, quando eu imagino que eu saí dela e que ela tem aquela força, eu digo, meu Deus, essa mulher é a mulher mais incrível do mundo, assim, eu sou apaixonada por ela. E as outras referências são todas essas, né, que eu já disse. E além da minha mãe, tem minhas tias, viu? Porque é todo, lá em casa é assim, é muito matriarcal, né? Minha casa é matriarcal, né? Então é minha avó, né, é a minha mãe, é a minha madrinha, né? É as minhas tias. Então, assim, elas são... Eu não tinha como não, elas me passaram segurança. Eu sou uma pessoa, inclusive, que eu não tenho medo das coisas. Por isso que eu te falei, eu tenho um ímpeto, né? Vem delas, desse lugar, da minha tia Paula, da minha tia Vera, da minha madrinha Neide, da minha mãe, né, e da minha avó, assim. Elas são esse lugar. E, para além disso, na vida, tem muitas pessoas. Gabi, como eu já falei, Catarina Barbosa, Lília Ferreira, né, e tantas outras inspirações, assim, que estão no nosso dia a dia, né, e que são mulheres que marcam, assim, a nossa história. Enfim, eu teria, assim, uma lista que eu não ia terminar nunca, viu? Eu tô falando dessas porque são cruciais, né? Para os meus caminhos mesmos, assim. Então, na sua experiência, quais os principais desafios enfrentados por ser mulher na gestão da própria carreira musical? É muito disso, né, que eu te falei, assim. Os desafios é porque... primeiro, a gente precisa se manter, né? E gerar recursos financeiros numa carreira é muito complicado.
Porque a gente tem que entender, sobretudo na música, porque você falou musical, né? Fazendo esse recorte mesmo. Música é investimento. Antes de qualquer coisa, a gente precisa investir muito para ter um retorno muito pouco. Justo. Aliás, não tem retorno, a não ser um retorno de imagem. Mas assim, se você falar sobre sobrevivência mesmo, de você pagar as suas contas com o dinheiro que você gera, você gasta muito mais do que você gera. É. Né? Então, os desafios já começam daí. Primeiro, do investimento. Você precisa ter investimento para poder fazer uma carreira, né? E aí, sendo mulher, né, você... no caso de Gabi, por exemplo, que é mãe, se ela não tem uma parceira, um parceiro, alguém que também queira carregar junto com ela esse processo, fica um desafio. Gabi não ia estar nem fazendo show. Porque como é que ela vai cuidar da filha, amamentar, tá passando por todos esses problemas hormonais que todas as mulheres que assim que parem tem, né? Porque você passa no mínimo 4 anos, a mulher passa pra voltar ao seu corpo, a sua cabeça voltar ao lugar depois que tem um filho. Né? Então, se você não tiver uma estrutura de base, se você não tiver pessoas reais, de verdade, que possam contar contigo, né? Pra você ir estruturando ali o seu encaminhamento, você não consegue. As mulheres não conseguem. Porque as mulheres vão precisar trabalhar para sustentar os filhos de outra coisa, né? As mulheres não vão poder mais investir na sua carreira musical, porque vão precisar comprar coisas para os filhos, Justo. ou estar preparada sempre com caixa para o filho. Por quê? Porque o filho pode adoecer, porque precisa disso, porque precisa... Sabe? Então, assim, você precisa ter uma puta estrutura na vida, sabe? Para poder conseguir sustentar uma carreira. E aí eu sempre falo sobre essa questão do financeiro, porque muita gente acha que, ganhei um edital, vou fazer um show e a vida mudou. Não, gente. É só mais uma coisa na sua vida. Isso não vai mudar a sua vida. Isso só vai lhe acrescentar mais experiência, porque você vai poder manejar um edital, vai poder fazer um show, viver aquela experiência. Mas dinheiro mesmo, não. Entende? E aí, mais uma vez, eu falo que a gente precisa desse lugar, assim, de estar entendendo que uma gestão de uma carreira, seja para quem for, ela precisa de investimento. Porque esse é o mundo que a gente tá falando. Né? A menos que você, né, tenha outras profissões e queira só fazer pelo hobby, o que é outra discussão, é mais complexo. E que mesmo por isso, mesmo por hobby, é difícil a gente encontrar mulheres para fazendo música por hobby também. Que tem outra profissão e ainda faça música. É muito difícil também. O que eu escuto muito é artistas mulheres falando da questão da dificuldade, né, de conseguir espaço, de conseguir ter uma condição financeira, de conseguir viver financeiramente da música. É muito difícil mesmo. É muito difícil porque os ambientes também são hostis, porque normalmente, naturalmente, as pessoas que tocam começam num bar. Imagina, o ambiente de bar é muito salubre para mulheres, né? Você tá ali lidando com homens, com pedidos, com não sei o quê, sabe? Se você se impor, você já, né? Então é muito complexo. Claro, vão ter casos e casos, não é todo mundo, não é generalizado. Nada que eu falo aqui é generalizado, inclusive, né? Falo da minha perspectiva e da perspectiva dos que convivem comigo. Mas é muito difícil, né? Porque os ambientes são hostis pra gente, naturalmente, né? Naturalmente. Dito isso, que conselho você daria para as mulheres que querem entrar nesse cenário da produção e ser artista? Qual conselho você daria para essas mulheres para cuidar também da sua própria carreira ou pegar uma produção ou algo assim? O primeiro conselho que eu dou é que você mapeie, sei lá, que você encontre alguém que possa caminhar contigo e que acredite no teu projeto, junto com você, né? Porque é muito importante, porque artista não é produtor.
né? Embora eu abri aqui dizendo que eu sou um artista que produz, porque eu aprendi a ser assim. E eu estimulo que todo mundo tenha autonomia de ser artista e de se produzir. Mas chega um momento que a gente precisa contar com pessoas, né? Porque senão a gente não consegue caminhar, né? Então, meus conselhos são, primeiro, estar informada, né? Primeiro, não parar. Vamos lá, primeiro, não parem. Não parem. Vai ser difícil, vai. É complicado, é complicado. Todos os desafios, todos os dias você vai levantar e dizer por que eu tô fazendo isso. Mas você precisa fazer isso. Porque se você não fizer, quem é que vai fazer? Justo. Então, você precisa fazer isso. Segundo, se informe. Entenda com equilíbrio o seu contexto. Né? O que é que você pode fazer sem que você necessariamente também queira ser uma artista já grandona, entende? Mas dentro do meu contexto aqui, Garanhuns, pequeno, quais são os lugares que eu posso atuar? Quais são os meus parceiros e parceiras? Quem ficar atenta. Quem é que pode somar, né? E isso é outro conselho. E convidar pessoas para fazer junto com você. E também saber lidar com frustração. Porque se não souber lidar com frustração, a gente não consegue, a gente vai adoecer. Muitos artistas hoje, sobretudo as mulheres, muito doentes. Né? Por quê? Porque não conseguem lidar com frustração, porque são vários processos. E no final das contas, a maioria de nós somos pobres. E aí, a gente precisa de dinheiro para se movimentar, de investimento, de pessoas, né? Então, assim, nesse contexto, eu acho que a gente pode pensar nessas perspectivas, desses conselhos, sabe? Agora, Stephanie, é fácil? Não tô romantizando não, entendeu? Eu só tô dizendo que se puder, vire a chave para essas questões. Porque vai ser muito importante você ir criando a sua equipe. E eu tô falando isso porque foi assim que eu fiz. Não sei se vai funcionar para outras pessoas, mas comigo funcionou. Vamos fortalecendo aqui, vamos trazendo vocês, vamos vendo. Eu não vou para um Rock in Rio. Queria muito, né? Não vou levar os trabalhos que eu trabalho para o Rock in Rio porque eu não sei qual é esse mecanismo. Mas eu quero levar para o Natal de Garanhuns. Justo. Então, eu vou. Esse é o meu contexto. Entendeu? Eu não consigo lançar um CD, então eu vou lançar um single. Esse é o meu contexto. Quando eu falo, entenda o seu contexto. Pense no que você pode e faça o seu melhor dentro do que você pode. Não invente querer ser fulano, beltrano. Cada um tem seu caminho, né? Cada uma tem seu caminho. Então, assim, eu aconselho essas coisas, sabe? Porque eu acho que se também alguém tivesse me dito, eu acho que seria bom. Né? Eu fui aprendendo, fazendo. É isso. Tem que ser. Então, estamos encaminhando para o final. Vamos começar aqui o bate-bola. Como é que funciona? Ai, meu Deus. Eu falo uma coisa, você fala em uma palavra ou em uma frase, no máximo. Ave Maria, é isso. Será? Ela habla tanto que ela não consegue, não, falar uma palavra, não. Ou em uma frase, no máximo. Vamos ver. Esse talvez seja o maior desafio da minha vida. O erro mais comum na carreira de um artista. Meu Deus, ó, já acabei com a minha palavra. Eu não vou conseguir dizer isso. Eu acho muito. Ai, como é que eu vou apontar um erro? Não, mas eu vou dizer uma coisa. Essa coisa do contexto. Entenda seu contexto. Uma frase, olha, consegui. Entenda seu contexto. Justo. Se você não entender, aí você tá errando. Porque você vai sempre se espelhar no outro. Você sempre vai querer ser o outro. E você não sabe quais são os caminhos que o outro tá percorrendo. Se tem dinheiro, se não tem. Se tem assistência, se tem lobby, se tem isso. Não sabe. Então, assim, entenda seu contexto. Se não entender o contexto, é um erro. Justo. E é justamente a questão de, tipo, as pessoas se espelham muito nos outros, mas cada um tem sua realidade, cada um tem seu processo. Uhum. Então,
se um pode fazer um disco e você só pode fazer um single, como você disse, faça o teu single, mas faça o melhor que você pode. Pode, é. Não queira pegar o dinheiro de um single e fazer um disco, porque não vai dar certo. Justo. Faça o seu contexto. Eu acho que é basicamente isso. O que não pode faltar na gestão de uma carreira musical hoje em dia? Organização, estratégia e isso, e conexão mesmo, assim, com o público. Público. Você organiza, faz a estratégia e organiza uma conexão com o público. Organiza não, mantenha, que é o mais difícil. Não pode faltar isso, mas é o mais difícil. Gestão de carreira é? Gestão de carreira é importante. Deixa eu ver, tem uma palavra que eu queria resumir. Na verdade, gestão de carreira é manutenção. É longevidade. É manutenção de sonho mesmo. Porque essa palavra gestão, né, como eu digo, é uma palavra bastante do mundo empresarial, mas a gente precisa se manter. E a gestão de carreira é nada mais do que a manutenção do teu sonho, do que tu acredita. É isso. Uma conquista do TA que te emociona. Ai, são várias. Mas uma conquista que me emociona profundamente foi a inscrição que a gente conseguiu fazer e aprovar, que foi a mais competitiva de todas da nossa vida, que foi a do Patrimônio Vivo, da Banda de Pífano Folclore Verde de Garanhuns. Essa conquista é, assim, para nós, uma das coisas mais lindas que a gente já fez na vida, porque a Banda de Pífano, que tem mais de 200 anos, que a gente só tá aqui hoje porque teve quem estivesse antes, nossos ancestrais, né? Então, essa terra, que é uma terra de quilombo, Garanhuns, terra de quilombo, né? Essa terra que é uma terra de muita poesia, de muita beleza artística mesmo, dessa fonte propulsora que é a Banda de Pífano do Folclore Verde, né? A gente tem o grande prazer de ter feito esse trabalho de pesquisa, de inscrição, de defesa mesmo dessa banda. E hoje a banda é patrimônio vivo de Pernambuco e tem uma aposentadoria que vai receber pro resto da vida, até quando a banda existir, que vai existir para sempre. Isso não tem coisa mais incrível. Mas também tem o nosso documentário com o Seu Gonzaga. Exatamente. Né? Que também foi outra conquista incrível, poder documentar a vida desse grande mestre, dessa autoridade da nossa cidade, né? Desse grande guerreiro, né, em vida. Então, isso foi outra conquista que a gente teve. E tantas outras, como o nosso espaço, como o nosso selo, Estúdio TA, como a editora Cartoneira, que a gente já lançou vários livros, né, com um projeto incrível, junto com as catadoras de papelão das 9. Então, assim, eu acho que são conquistas que mudam demais a vida do nosso entorno e que às vezes as pessoas nem sabem disso, mas eu tô tendo a oportunidade agora de falar. Ó, que coisa linda. Tá vendo? Tá vendo aí? Ser mulher nesse mercado é desafiador, mas nós somos tinhosas e a gente vai ocupar todos os lugares. Não é fácil, é desafiador ser mulher em qualquer contexto na vida. Né? E não seria diferente nesse nosso meio. Mas vamos esperançar que cada vez mais estaremos povoadas, né, no poder. Um desafio que virou força. Um desafio que virou força. Poxa, essa coisa da transição da artista para a produtora cultural. Foi um desafio muito grande. Eu ter que começar a estudar gestão cultural, produção cultural, ter que aceitar esse lugar, porque sempre a gente ficava procurando produtoras, e não tinha ninguém. Aí até que eu
tive que aceitar esse desafio. Não, sou eu mesma. Até quando eu recebi esse chamado de Gabi, o chamado de Revoredo, o chamado de, enfim, de todo mundo que tá ao redor. E aí virou uma força. Hoje eu sei que eu sou uma força na produção cultural, que eu dou aula de produção cultural, que eu já fiz vários projetos lindos e que eu me aprofundei e virou realmente uma fortaleza, assim. Que bom que esse grande desafio da minha vida também encaminhou coisas muito lindas e hoje é uma fortaleza pra mim. Uma força necessária, viu? Oh, obrigada. Agora eu vou pegar um pouquinho, vamos lá. Selo musical independente ou gravadora? Selo musical independente. Com recursos. Identidade artística ou tendência de mercado? Identidade artística, óbvio. Streaming, palco ou rede social? Palco. Que é onde as coisas acontecem. Palco. E palco é escola, palco é vida, palco é realidade, é carne, é suor, é olho no olho, né? É conexão real, não é conexão virtual. Justo. É subjetividade, é encantaria, é uma coisa, é a coisa. Palco com certeza. Sonho que ainda quer realizar. Ai, meu Deus. Talvez que contenha spoiler, será? Não sei. Não, mas, poxa, o que a gente queria, o sonho que a gente quer realizar na vida é que todo mundo tenha acesso à arte, né? Assim, parece meio utópico, mas eu acredito, assim, o que eu queria mesmo era que as pessoas tivessem acesso à arte, público, de ver a arte. Eu tenho certeza, quando o grande público vê a arte acontecendo, que é atravessado, esse sonho, é um sonho mesmo, que é atravessado pela arte, por o que a gente faz de bom mesmo, nunca mais voltar a ser a mesma pessoa. Uhum. Né? O encontro com a arte, ninguém sai ileso. O problema é que a gente disputa com as grandes massas, né? Com a cultura de massa, com o entretenimento, com o que é raso, né? E vou fazer um parêntese, eu não tô dizendo que não deve existir, deve existir. Porém, é muito discrepante. A gente tá muito na basezinha da pirâmide. Então, meu sonho é que o povo tenha acesso à arte plenamente, entenda o que é ter acesso à arte e a arte transformar a vida das pessoas, que é isso que a gente faz. A arte cura, a arte salva, a arte liberta, a arte leva a gente para lugares que a gente nem imagina. A arte salva muita gente. Então, assim, pra mim é um grande sonho mesmo, assim, que tá longe de acontecer, porque, né, é muito difícil, a gente precisa de uma força-tarefa, né? Mas meu sonho é esse, acesso da arte pro povo. Vamos manter as energias positivas, vamos continuar nessa luta. Axé. Persistir, resistir, que vai melhorar. Vai melhorar. Vamos crer. Vamos. A gente tá fazendo por onde? Então, né? Então, Stephanie Metódio por Stephanie Metódio. Quem é você? E agora? Tem uma composição de Douglas Germano, que eu adoro, que ele diz assim: eu não sei de nada não, minha voz é vento. É isso, assim, tô aqui, uma eterna aprendiz, né? Minha voz é vento, eu não sei de nada, ainda estou muito aberta para o que o mundo tem a nos oferecer. Então, eu por eu sou isso, um aprendiz que quer escutar, que quer ouvir muito e tá aberta para o bem, para o que for de bom mesmo. Olha aí. Stephanie, muito, muito, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, foi ligeiro. Por ter aceitado esse convite, por essa conversa incrível. Eu que agradeço. Te admiro muito. Vamos continuar. Obrigada. Continuar resistindo, persistindo, lutando. Vamos. Porque é difícil, mas a gente não sai. É difícil, mas é pior viver sem isso. Tem uma frase que Nino falou que tava tocando e tinha um
um vendedor de cervejas que estava com um cartaz dizendo pior é nada. Então eu fico pensando sobre isso, pior é nada. Não que a gente tenha que se conformar, não é sobre conformismo, mas é sobre o pouco que a gente tem, a gente não deixar se perder. A gente sempre está transformando, fazendo e lembrando do nosso contexto, da nossa subjetividade, da nossa territorialidade, de onde somos, quem somos e o que podemos fazer por nós nesse contexto. Que isso já por si só é tudo, né? É a pedrinha pequenina que a gente faz o mundo, assim, é isso. Isso, deixo aqui o espaço aberto para você convidar as pessoas, falar alguma coisa, deixar alguma mensagem. Ah, gente, obrigada por vocês ficarem aqui com a gente até agora, né? Espero que esse papo tenha sido massa, que a gente possa se encontrar mais vezes, né? E curtam aí os outros papos também com as outras mulheres maravilhosas que vão passar por aqui. Sigam a gente nas redes sociais, né? @SeloEstúdioTA, lá no Instagram, @AldeiaTA. Né, siga os artistas que eu trabalho, né, que é Gabi da Pele Preta e Revoredo, e o meu trabalho também com Luanda Ruanda, Histórias Africanas, né, vai tá tendo várias coisas que vai acontecer agora nesse segundo semestre, que vocês vão estar aí acompanhando conforme esse podcast for saindo, né, então vai ter lançamento de música de Gabi, de Revoredo, vai ter projetos novos agregados ao Luanda Ruanda, que é o Ateliê de Oralidades, que é um projeto de formação para crianças, que é junto eu, Nino e Revoredo. Então, assim, muita coisa linda vai acontecer e eu agradeço demais. Espero que espaços como esse cada vez mais aconteçam, que a gente possa conversar, que a gente possa trazer as nossas histórias, que a gente possa deixar a nossa fogueira acesa, né? Porque eu ainda acredito nesse caminho e acredito muito que a gente tem que seguir a nossa organicidade mesmo, né? O nosso contexto, nós estamos aqui, somos artistas interioranas e temos um contexto que interfere diretamente no nosso modo de fazer, que é desafiador, mas também tem sua beleza. Então é isso, obrigada, axé, espalhem arte pelo mundo e vamos se ver logo, logo. E eu vou agradecer aqui ao incentivo do edital Aldir Blanc, junto com a Prefeitura de Garanhuns, Secretaria de Cultura, e aos nossos parceiros, que é o Café de Miracica, Toca do Pastel e o J Cruzeiro Restaurante. Muito, muito, muito obrigado pelo incentivo e por esses parceiros.